Alerta! Esse vídeo, assim como o canal, não tem ligação nenhuma com política ou organizações. Esse canal foi feito tanto para divertir como para ajudar no seu conhecimentos. Documentário: A História do Comunismo. Ao longo da história da humanidade, poucas ideias despertaram tanto fascínio, medo e polêmica quanto o comunismo. Mais do que uma teoria política, ele foi promessa de igualdade, causa de revoluções, motor de guerras e, para muitos, um sonho de justiça social. Mas de onde veio essa ideia? Será que começou apenas no século XIX com Marx e Engels, ou suas raízes são muito mais profundas? Hoje, vamos embarcar em uma viagem no tempo, atravessando séculos, para entender a verdadeira história do comunismo. Sem paixões políticas, apenas como testemunhas da história. Capítulo 1. As origens antigas. Muito antes de receber o nome de comunismo, a ideia de uma vida coletiva, sem desigualdade, já rondava a mente humana. Nas sociedades tribais, recursos como caça e colheita eram partilhados. Não havia propriedade privada no sentido moderno. O que se caçava, se comia junto. Era uma forma primitiva de comunismo, espontânea e natural. Na Grécia Antiga, o filósofo Platão escreveu a República. Nele, imaginava uma sociedade ideal onde até mesmo a propriedade e a família seriam coletivas. Sua utopia não era pensada para todos, mas apenas para a classe dirigente. Ainda assim, foi um dos primeiros registros filosóficos de uma vida sem propriedade privada. Séculos depois, comunidades cristãs primitivas pregavam algo semelhante. Nos Atos dos Apóstolos, está escrito que os primeiros fiéis tinham tudo em comum e ninguém passava necessidade. Para eles, a partilha era sinal de fé e a pobreza individual não existia. Tudo pertencia à comunidade. Na Idade Média, surgiram movimentos camponeses inspirados na religião, mas também na luta contra as injustiças. Os taboritas, na região da Boêmia, sonhavam com um mundo sem senhores feudais e sem propriedade privada. E em diferentes épocas, revoltas de servos traziam o mesmo grito: igualdade e justiça. Essas ideias, no entanto, ainda eram vistas como sonhos, utopias ou até heresias. Faltava uma teoria sólida, ligada à realidade social e econômica. Mas uma coisa já estava clara: a ideia de vida coletiva e de igualdade não era nova. Ela atravessava os séculos, pronta para ganhar uma forma mais estruturada. Capítulo 2. Os precursores modernos. O comunismo moderno não nasceu do nada. Antes de Marx e Engels, outros pensadores revolucionários já haviam refletido sobre igualdade, justiça e a crítica à propriedade privada. Foram eles que prepararam o terreno intelectual para que o comunismo surgisse como teoria estruturada no século XIX. Esses personagens ficaram conhecidos como precursores modernos, e cada um, à sua maneira, deixou marcas importantes. Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778. Na França do século XVIII, um filósofo chamou atenção ao questionar a própria base da desigualdade social. Jean-Jacques Rousseau escreveu que o primeiro homem que, ao cercar um terreno, disse: "Isto é meu", e encontrou pessoas simples o bastante para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Para Rousseau, a propriedade privada era o início da desigualdade. Sua obra, O Contrato Social, defendia a soberania do povo e a ideia de que a vontade coletiva deveria estar acima dos interesses individuais. Embora não fosse comunista, Rousseau inspirou gerações que buscavam justiça social e questionavam a acumulação de riquezas por poucos. Graco-Babeuf e a Conspiração dos Iguais, de 1760 a 1797. Durante a Revolução Francesa, surgiu um personagem que pode ser chamado de um dos primeiros comunistas práticos, Graco-Babeuf.
Ele acreditava que a Revolução de 1789 tinha ido longe demais para os nobres, mas não o suficiente para o povo. Babel fundou a chamada Conspiração dos Iguais, defendendo a abolição da propriedade privada e a igualdade absoluta entre os cidadãos. Suas ideias foram registradas em manifestos que falavam abertamente em comunhão dos bens e eliminação das diferenças sociais. O movimento foi descoberto, Babel preso e executado em 1797. Mas sua memória atravessou os anos, sendo reverenciada por futuros revolucionários como mártir da causa da igualdade. Os socialistas utópicos. No início do século XIX, em meio ao nascimento da Revolução Industrial, novos pensadores imaginaram comunidades perfeitas, onde a cooperação substituísse a exploração. Foram chamados de socialistas utópicos porque suas ideias eram idealistas, sem ligação com a luta de classes ou com planos concretos de revolução. Ainda assim, foram essenciais para abrir o caminho. Henri de Saint-Simon, de 1760 a 1825. Saint-Simon via no progresso científico e industrial a chave para uma sociedade mais justa. Ele acreditava que a indústria deveria servir a todos, e não apenas a uma elite. Propôs uma sociedade organizada como se fosse uma grande empresa, dirigida por cientistas, engenheiros e trabalhadores, e não por nobres parasitas. Suas ideias influenciaram tanto o socialismo quanto o pensamento moderno sobre organização social. Charles Fourier, de 1772 a 1837. Fourier foi um verdadeiro visionário. Criou o conceito dos falancérios, comunidades autossuficientes onde centenas de pessoas viveriam juntas, trabalhando em harmonia, sem exploração e sem miséria. Embora muitos de seus projetos nunca tenham saído do papel, alguns seguidores tentaram fundar falancérios nos Estados Unidos e na Europa. Fourier acreditava que a cooperação natural entre os seres humanos substituiria o egoísmo capitalista. Robert Owen, de 1771 a 1858. Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, Robert Owen foi um empresário que decidiu colocar em prática suas ideias sociais. Nas fábricas de algodão de New Lanark, na Escócia, reduziu a jornada de trabalho, proibiu o emprego de crianças e criou escolas para os filhos dos operários. Mais tarde, Owen tentou fundar comunidades cooperativas nos Estados Unidos, como a famosa New Harmony. Embora esses experimentos tenham fracassado, sua influência foi enorme, inspirando o movimento cooperativista e até sindicatos modernos. A importância dos precursores. Todos esses pensadores e experimentadores tinham algo em comum: buscavam a igualdade social e o fim da exploração. Mas suas propostas ainda careciam de base científica e ligação direta com os conflitos entre classes. Por isso, foram chamados de utópicos. Seria necessário esperar até a metade do século XIX para que dois jovens alemães transformassem essas ideias em uma teoria sólida, conectada à realidade histórica e econômica: Karl Marx e Friedrich Engels. Ainda temos mais dessa história, só que vamos continuar em outro vídeo com mais sobre comunismo, seus fatos na história. Curtiu? Então compartilhe e se inscreva para ajudar ao canal. Até a próxima!